Boa noite a todos. É com grande alegria, grande prazer que vou realizar a palestra no dia de hoje, aqui no Lar Espírita Luz e Amor. Meu nome é Luiz Fernando e vamos dar início então com a prece para preparar o ambiente das palavras de Jesus que vão ser ditas neste momento. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos da matéria, abrir os nossos corações e entrar em conexão espiritual com o plano maior, agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita que temos de ouvir as palavras do seu Evangelho. Hoje, especificamente no Evangelho de João, e que essas palavras nos ajudem a nos reconduzir ao caminho correto, ao caminho reto, para que tenhamos mais acertos do que erros e para que possamos seguir de coração, de alma, aos ensinamentos e ao melhor caminho rumo à nossa evolução, rumo ao retorno aos braços do Pai. Obrigado, Senhor, por todos estarmos aqui no dia de hoje e podermos receber essas energias de luz e de amor. Se conosco, nos ampare e nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, como eu disse, meu nome é Luiz Fernando e a palestra do livro de hoje, o tema foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier com a inspiração de seu mentor Emmanuel. É a lição 21, que tem o título de Caminhos Retos. E sempre tem aquele parágrafo inicial, né, que nos dá uma ideia, né, do que Emmanuel quis dizer sobre esse evangelho, sobre essa parte do evangelho em que ele buscou extrair os ensinamentos, né? E ele fala assim: e ele disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Essa passagem está em João, no capítulo 21, no versículo 6. E ele começa a colocar que a nossa vida deveria constituir, né, por parte de todos nós, né, uma rigorosa observância dos interesses, dos sagrados interesses de Deus. Porque se nós fizéssemos aquilo que é certo, né, a gente não precisaria ficar corrigindo a todos os momentos a nossa direção. E o que é engraçado é que somos espíritos criados simples e ignorantes, para que a gente para que todos nós fôssemos caminhando em direção à nossa evolução para retornar ao Pai, termos a perfeição relativa, né? E uma lei simples da física que fala que uma reta, né, é o menor percurso que nós vamos fazer entre dois pontos, ou seja, da nossa criação até a chegarmos à condição divina, vamos dizer assim, né, é uma linha reta. E é o menor caminho. Só que nós, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, por tudo isso, nós fazemos muitas curvas, damos muitas voltas, né? E realmente é algo que a culpa de nós não seguirmos essa linha reta é única e exclusivamente de nós. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, a partir da questão 114, Kardec nos coloca de maneira interessante na questão 117, que ele faz uma pergunta aos irmãos espirituais. Depende do espírito progredir mais ou menos rapidamente?
E qual a resposta dos espíritos? Sim. Ou seja, cada um de nós é responsável por essa nossa melhora, né? Ou seja, de seguirmos o caminho reto. No Êxodo, também, quando Moisés convida o povo hebreu a ir à Terra Prometida, muitos se rebelam. Né? E o que acontece? Eles ficam andando em círculos por um longo período que é no deserto. E isso acontece conosco todos os dias. Por quê? Porque nós frequentemente tentamos nos sobrepor, tentamos ser maiores do que os desígnios divinos. E por isso, quando isso acontece, a gente começa a ver o quê? O desequilíbrio. E quando há um desequilíbrio, o que nós temos que fazer? Buscar a solução, a reparação desses desequilíbrios que acontecem. Alguns de nós vão fazer tratamento, outros que buscam alguma coisa, você estava indo por um caminho, você acaba desistindo. Né? Então, Deus, todos os momentos da nossa vida, Ele está o quê? Operando, Ele está buscando ajudar a gente a corrigir a nossa rota. E como Ele faz isso? Pode ser através de uma doença, né? Já passei por isso, talvez eu estivesse numa conduta errada, numa direção errada, e passei por uma doença para tentar me que foi importante para mim, para entender, dar mais valor à vida, né? E também para que eu pudesse, de repente, retornar o meu barco para o caminho mais reto, o caminho mais certo. Tenho muito ainda a melhorar? Sim, assim como todos nós, né? Todos nós estamos em constante mudança. Às vezes acontece por um amigo, por um irmão, por a pessoa do nosso trabalho, por alguém que a gente cruza na rua. Então, as maneiras da gente voltar à nossa rota correta é existem várias, né? Mas Deus está sempre colocando isso no nosso caminho. Então, essa passagem que ele fala assim, jogai a rede para o lado direito do barco, né? É algo interessante, né? Porque podemos dizer assim que nós, espíritos, né, somos os pescadores, né? E quando a gente joga a rede, né, o que seria essa rede, né? Seria o que? Os valores evolutivos, os valores espirituais. Então, quando Jesus nos dá esse exemplo, ele fala isso, ele está o quê? Nos fazendo um convite para que a gente mude a direção, que a gente jogue a nossa rede, né, para o outro lado, para tentar o quê? Trazer as coisas que deveríamos já estar de posse. Nós estamos o quê? Fazendo a reparação daquilo, estamos fazendo a correção dos nossos erros no direção, né? E ao mesmo tempo nós estamos o quê? Posicionando o nosso barco, né? Mais uma vez na posição correta. E em cada novo dia, em cada amanhecer, nós temos que fazer o quê? Buscar jogar a rede, buscar verificar se durante a noite, no nosso descanso, o nosso barco não ficou meio que à deriva, né? Por isso é muito importante o que o seguir os ensinamentos, vigiar, orar, né? Porque todos esse conjunto de elementos faz com que a gente permaneça o mais próximo possível dessa linha reta. A gente sabe que não é fácil, nós sabemos das dificuldades que nós temos diariamente, porque da mesma maneira que o bem opera, o mal também, né, faz isso, né, está sempre sugerindo que a gente saia da nossa rota. Né? E a gente vê que para Jesus, Jesus deu tantos exemplos, conviveu tantas vezes com os apóstolos,
E, inclusive, essa passagem, né, Jesus foi uma das aparições de Jesus depois de que ele já havia perecido na cruz, né? Por quê? Porque ele sabia, naquele momento, que os seus discípulos, os seus apóstolos, precisavam o quê? Da orientação, né? Aonde jogariam a rede. E hoje nós temos o quê? O Evangelho. Nós temos que ler o Evangelho, ouvir as palestras, tirar as nossas próprias conclusões no nosso dia a dia. Como eu disse anteriormente, né, nós temos muito aquela maneira de acusar, né, quando as coisas não vão bem por nossas escolhas, né, porque quando nós fazemos as escolhas, né, nós temos a lei da ação e reação, né, para tudo que eu faço, pelas minhas escolhas, eu vou ter uma consequência. Né? E geralmente o que, que nós fazemos? Nossa, minha vida não está boa. Né? Por que, que Deus permite que tudo isso acontece? Né? A gente fala, por que tantas pessoas são más comigo? Por que, que eu, sabe, eu sou tão previdente? Será que eu estou esquecendo alguma coisa? O que, que eu fiz para receber tudo isso? Então a gente está sempre o quê? Exclamando, falando dessas coisas, né? Que são muitas vezes as nossas próprias escolhas, né? Mas Jesus, o que que ele fez? Mais uma vez, deu a direção. E como ele deu essa direção? Através do seu evangelho. E através desse evangelho, nós temos o que? A lei divina. E a lei divina, toda vez que a gente fala de caminhos retos, de retidão, né, é a lei divina. Né? Então, quando nós temos a base que nós já temos, todos nós que estamos aqui, que colaboramos, que participamos de aulas, que participamos como ouvintes da palestra, que nós já estamos engajados nesse processo de melhora. A reforma íntima, né? Tudo isso a gente vai moldando dia a dia, mês a mês, ano a ano, e cada dia nós vamos o quê? Nos transformando em pessoas melhores, galgando os degraus da nossa evolução, sempre para frente, nunca para trás. E mais uma vez, é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, a gente sempre comenta isso nas nossas aulas, né? Nós não estaríamos aqui. Se já fôssemos espíritos mais avançados, não estaríamos passando por esse processo todo de provas e expiações. Então, o que, que nós devemos fazer? Nos dedicar, né? Manter a nossa atenção nesses caminhos retos, porque no caminho, que quando a gente está no caminho reto, as tudo que a gente precisa vai estar presente, né? A gente vai encontrar tudo nesse caminho, tudo que é necessário para a nossa melhoria. Um amigo para caminhar junto conosco na jornada, os ensinamentos, né? E tudo faz parte o quê? Dessa nossa melhora individual. E quando a gente melhora, é muito interessante isso, que a gente passa a ser o quê? Uma fonte inspiradora, um agente multiplicador dessa lei divina, porque as pessoas começam a nos olhar de uma maneira diferente. Fala, poxa, o que que essa pessoa fez, né, para estar nessa condição que ela está hoje? Nossa, eu falava com essa pessoa, ela era tão estourada, ela brigava por qualquer coisa, né? Eu não sei o que aconteceu, mas simplesmente foi o quê? Uma modificação que essa pessoa fez. Ela começou a olhar para si mesmo, se autoconhecer, se auto-perdoar de coisas que ela havia feito e começou a o quê? A se acusar, de assim, se culpar menos das coisas que aconteceram, porque, como sabemos, Deus, ele nunca
nos deixa na mão. Ele sempre está nos auxiliando, nos perdoando, nos dando uma outra oportunidade. O que nós temos que fazer é aproveitar essa oportunidade, porque as oportunidades que passam na nossa vida, elas são como aquele rio, né? Se eu pegar aquele rio de água cristalina, ele corre em direção ao mar, né? E se eu, por exemplo, não pegar, se passou aquela oportunidade de eu tomar aquela água e eu não tomei, eu nunca mais vou tomar aquela água, porque ela passou, né? E as oportunidades são assim, elas vêm e se a gente não as aproveita, elas passam. A gente vai ter a mesma oportunidade? Não, nós vamos ter outra oportunidade, mas aquela mesmo, não, não há mais como fazer isso. Então, Deus todos os dias nos dá essa oportunidade. E nós, como cristãos, né, nós devemos fazer o quê? Também dar essa oportunidade às pessoas. Como eu disse, a nossa melhora, ela é individual. Mas quando nós melhoramos o universo, porque todos nós estamos ligados. Todos nós temos um único Pai, que é Deus, mas a partir daí todos nós somos o quê? Filhos desse Deus, imagens desse Deus, e todos nós somos irmãos, independente da raça, da cor, da religião que eu escolhi, independente de qualquer coisa, todos somos irmãos. E por isso devemos deixar de lado, como ele coloca aqui, seguir a lei divina e não ficar olhando para os defeitos do nosso irmão, porque quanto mais observamos as leis divinas, mais próximos do Criador nós estaremos, porque estaremos indo por o caminho mais curto entre dois pontos, né? Então, que nosso barco, né, esteja sempre sendo conduzido pelos bons pensamentos, pelos bons sentimentos, e que nós, como pescadores, possamos lançar diariamente a nossa rede em busca desses valores evolutivos, né? Porque nós estamos numa escola regeneradora, que é a Terra, né? E esse nosso barco, né, a cada novo dia, você pode corrigir a seu caminho, a sua rota, né? E quando a gente levantar a rede, a cada dia, com certeza vão vir coisas maravilhosas, né, que vão ser dos nossos interesses, que vão nos ajudar a caminhar nesse caminho reto, nesse caminho pleno, né? Então, o que que nós temos que fazer todos os dias? Consultar o que? A nossa vida interior, consultar o nosso íntimo. A gente sempre fala consultar a nossa consciência, né? E a cada dia nos esforçarmos, né? Porque o Cristo, ele nunca deixa de ensinar. Ele já deixou isso através das suas lições de amor, né? E ele sempre recomendou para que todos nós que somos seus irmãos, seus discípulos, dediquemos a atenção aos seus ensinamentos que nos conduzem ao caminho reto. E se estivermos no caminho reto, vamos, com toda certeza, achar aquilo que é necessário para a nossa vida. Agradeço a oportunidade de fazer esta palestra e, neste momento, vamos fazer a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade bendita de falarmos sobre os caminhos retos, de falarmos dessa nossa busca incessante através do Evangelho, através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, buscando sempre o melhor para todos nós. Agradeço a oportunidade
que me foi dada. Agradeço a todos os irmãos que estavam conectados nesse momento e que possam, neste momento, todos aqueles que estão conectados pela sintonia de luz e amor, receber da espiritualidade amiga o bálsamo necessário para acalmar os seus corações, os seus pensamentos, retirando tudo que não serve mais, repondo com energias de luz, de amor, de paz e de esperança, que enchem os corações e os pensamentos, renovando e transformando a cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade e nos ajuda diariamente a corrigir os nossos caminhos para que estejamos sempre no caminho reto, no caminho mais curto, ao reencontro de todos nós, espíritos de luz e de amor, com o Pai Celeste. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade bendita. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos.